Estamos de volta com o UFSC Entrevista. Hoje nós estamos conversando com as professoras Roselane Neckel e Lúcia Pacheco, reitora e vice-reitora eleitas da universidade. O tema da nossa conversa são os fóruns de planejamento. Professoras, como que foi dividido os temas dos fóruns? Os temas foram divididos, primeiro pela dificuldade que nós tivemos de locação do espaço físico para a realização dos fóruns. Inclusive, acho que cabe aqui falar um pouco de por que nós ficamos, então, com esta data para a organização dos fóruns. Inicialmente, nós havíamos feito um levantamento de que seria possível realizar no início de março, quando todas as atividades iriam começar na UFSC e envolvendo todos, toda a comunidade universitária, ou seja, no início de março. No entanto, quando nós começamos o trabalho em janeiro, nós começamos a perceber que o trabalho era muito maior do que nós imaginávamos. A metodologia que foi adotada acabou nos mostrando que nós precisávamos de mais maturidade no levantamento de dados técnicos, de informação, para podermos realizar os fóruns. Então, organizamos para que fosse realizado no final de abril, não é? Exatamente nos dias 24 e 25, que acabou sendo a programação para as eleições do Diretório Central de Estudantes. Hoje, inclusive, nós estamos nesse momento com esse processo da eleição do DCE. E nós entendíamos que era muito importante que o fórum fosse um momento tranquilo, onde nós pudéssemos aproveitar ao máximo o diálogo institucional. Então, acabamos optando por 3 dias. Foi o espaço reservado no centro de eventos, nos dias 2, 3 e 4, isso dá 9 períodos. Então, nós buscamos, junto com a equipe de transição, conciliar os vários temas. Então, por exemplo, o hospital universitário, que é um tema importantíssimo para nós, acabou sendo colocado junto com a discussão em torno de extensão. Não porque nós consideramos que o hospital é só extensão. O hospital não é só extensão, o hospital universitário é ensino, é pesquisa, mas nós não poderíamos deixar de focar, de ter um momento para pensarmos o HU. Então, por isso, optamos, porque para além da equipe de transição de extensão, nós também colocarmos o HU. Então, dessa forma, o trabalho, se vocês perceberem, as equipes de transição que foram constituídas são as equipes, algumas delas foram aproximadas. Por exemplo, a Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais, ela acabou se aproximando das relações com as fundações. Então, a equipe que trabalhou na relação direta no levantamento dos diagnósticos das fundações se aproximou da Secretaria de Relações Interinstitucionais e de Internacionalização. Então, nós tivemos que fazer algumas aproximações para que a gente pudesse, metodologicamente, ter condições de falar sobre tudo aquilo que nós conseguimos levantar nesse diagnóstico preliminar. Certo. Professora Lúcia, os fóruns devem continuar acontecendo durante a gestão? Sim, a nossa ideia é que seja um processo permanente, de discussão e de ouvir a comunidade universitária. Talvez semestralmente a gente pudesse estabelecer períodos em que isso ocorresse e motivar a comunidade a participar, para trazer as suas percepções, seus anseios, para que a gente possa trabalhar, como eu já tinha comentado anteriormente, a questão da cultura organizacional, do que é importante para a instituição como todo e das demandas específicas de cada área. E para além, também, além disso, é importante lembrar da questão da cultura política. Uma das questões que nós definíamos como importante, como essencial, era, por exemplo, se nós temos políticas públicas, é muito importante que nós tenhamos espaços de diálogo e de reflexão sendo criados institucionalmente para que a gente possa estar representando a partir dos órgãos colegiados e a partir desse conhecimento nas relações com as políticas públicas. Então, por exemplo, o Ministério, a Secretaria de Direitos Humanos, essa relação, essa parceria que nós podemos construir, ela envolve também em criar institucionalmente uma política de fóruns que discuta temas específicos, como, por exemplo, direitos humanos, a partir de um espaço de diálogos institucional,
não é? Organizados pela administração para falar sobre direitos humanos, ou num fórum para nós discutirmos sustentabilidade e cultura, não é? Que é um tema tão importante para os nossos novos cursos, principalmente os cursos do Centro de Comunicação e Expressão, o curso de Artes Cênicas, o curso de Cinema, o curso de Jornalismo, não é? Arquitetura, ou seja, cursos e outros cursos, o design, o design gráfico, cursos que estão diretamente relacionados, sem falar do Departamento de Arte e Cultura da nossa própria instituição, o Museu Universitário, e a Secretaria de Cultura da nossa instituição. Então, todas essas possibilidades, elas podem ir além dos fóruns. Não é? Os fóruns são momentos que também são essenciais, mas para além disso nós temos a intenção de criar outras oportunidades para institucionalizar debates. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, as senhoras, mesmo antes de assumirem o cargo, foram a Brasília algumas vezes esse ano já, né? O que vocês viram lá? O que pode ser trazido para a universidade, para a UFSC? Então, em janeiro nós já tínhamos ido a Brasília durante o processo eleitoral, né, conversado com a Casa Civil e com a Secretaria de Ensino Superior, a CESU. Naquela oportunidade nós já fomos para perceber um pouco como é que estávamos na relação com a Secretaria de Ensino Superior. Agora, a partir do momento em que nós fomos eleitas, nós realizamos um planejamento de nos aproximar ainda mais do governo federal, porque nós entendemos que as parcerias, né, entre a UFSC e o governo federal são essenciais para o desenvolvimento de várias atividades dentro da UFSC. Né? E é muito importante que esse diálogo ele seja institucionalizado a partir das reitoras. A democratização dessas informações é uma das nossas principais preocupações. Se nós temos oportunidades, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, de participarmos de editais, é importante que a UFSC tenha uma preocupação de mostrar para a Secretaria dos Direitos Humanos que nós temos esse interesse, que nós temos potencial, que nós temos talentos, temos pessoas que podem colaborar com políticas públicas. Nós podemos, por exemplo, que é o que nós fizemos, né, com a ministra Maria do Rosário. Nós conversamos com a ministra, mostramos a ela o nosso interesse de participar, né, e de apoiar as políticas públicas que envolvem, né, aquilo que nós entendemos que é o papel também muito importante da nossa universidade, que é ter esse papel de ser uma instituição pública federal, e de apoiar políticas públicas que vêm em prol do desenvolvimento social e humano. Então, junto à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, fomos propor, também à ministra Paulínia a realização de um programa piloto dentro da UFSC, internamente, né, já que nós temos uma parceria muito grande, né, com a Secretaria, mas não temos políticas internas, né, tão fortes em relação a fazer um programa piloto para todas as universidades federais, né, em relação a este tema, para atingir nossos alunos, nossos professores e os técnicos administrativos. Né? Então, como pensar isso junto com a Secretaria Nacional de Políticas de Drogas? Por exemplo, em relação ao Ministério da Cultura. Nós fomos ao Ministério da Cultura, tivemos a oportunidade de partilhar com o Ministério da Cultura a criação dos novos cursos, graças ao projeto Reúne, mas as grandes necessidades desses novos cursos, a possibilidade da UFSC se tornar um polo, de difusão cultural, não só na ilha, não só em Florianópolis, mas também a partir da criação dos novos campi em Curitibanos, em Araranguá, em Joinville. Então, a possibilidade de nós apoiarmos programas culturais, recebemos a informação de que um dos grandes focos nesse momento vai ser a economia criativa. Então, a possibilidade de nós trazermos essas informações para a comunidade universitária como um todo e, a partir daí, nós elaborarmos projetos e potencializarmos, né, a vinda de recursos, de fomento e, dessa forma, contribuir tanto para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, como também colaborar com a sociedade em que nós estamos inseridos. E isso, para nós, é vital. Então, no Ministério da Cultura, a questão das fortalezas foi tratado, né? A importância da recuperação desse patrimônio,
histórico e cultural para o estado de Santa Catarina. A questão dos pontões de cultura, também muito importante, e o nosso museu universitário. É um projeto, e o mais importante que nós acabamos percebendo é que, apresentando projetos, o Ministério, o MINC, encaminha diretamente para a UFSC os recursos necessários. Claro que os projetos serão avaliados, mas nós temos grande possibilidade de, ao apresentar projetos, termos recursos sendo diretamente enviados para a UFSC, porque somos uma instituição federal e esses recursos podem ser remetidos diretamente, nós não precisamos ter nenhum tipo de ONGs ou mesmo, podemos utilizar sim as fundações, mas isso não é necessário, desde que nós tenhamos capacidade técnica para desdobrar os encaminhamentos necessários para a utilização dos recursos. Então, junto ao MPOG, por exemplo, nós fomos, Ministério do Planejamento, nós fomos também perceber como está estruturado o Ministério do Planejamento, quais são os cursos que são oferecidos pelo Ministério do Planejamento, principalmente na área de gestão orçamentária. Então, CIAF, SICONV, fomos à Casa Civil, conversarmos com a ministra Ideli Salvati, também no sentido de mostrarmos qual é a nossa perspectiva de gestão, o que pretendemos fazer. Junto à Secretaria de Ensino Superior, também fomos apresentar o nosso projeto, principalmente em relação à gestão de pessoas, e também as nossas necessidades, aquelas que nós já identificamos nesse processo de diagnóstico preliminar. Eu acho que também fomos ao SERPRO, buscando uma parceria em relação a sistemas de informação. Foi um diagnóstico que também veio do diagnóstico essa informação, as tecnologias de informação, e conseguimos então realizar uma reunião com toda a diretoria do SERPRO, inclusive com a reitora da Universidade Corporativa. Eles criaram um sistema muito interessante para capacitação, e nesse diálogo nós também fomos descobrindo outras possibilidades, como por exemplo um curso de administração à distância que é gratuitamente oferecido pelo Ministério do Planejamento para as universidades federais, para a capacitação dos seus quadros. Então, é esta busca da informação e este reconhecimento das novas reitoras dessa instituição junto às autoridades máximas desse país, que são os ministérios, os ministros e o governo federal. Então, é um esforço muito grande de estabelecer essas pontes e fortalecer institucionalmente a UFSC, principalmente com foco na responsabilidade social e a busca de recursos para que a gente possa realizar com qualidade esse trabalho. Certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.